Bom dia a todas e a todos. Duas boas-vindas ao workshop intitulado Internet de Jurisdição, Governança das Redes num Contexto de Globalização. Meu nome é Paula Corte Real, sou advogada, sou de Recife, Pernambuco, e vou moderar o workshop hoje aqui. O objetivo central do painel é discutir os desafios, os conflitos e as oportunidades que transformam as percepções sobre soberania, territorialidade, jurisdição do Estado e cooperação internacional, no contexto de emergência e consolidação das novas tecnologias de comunicação e informação, em especial a internet. A discussão envolve o confronto da natureza transfronteiriça da rede e os limites territoriais de regulação estatal, dando origem a conflitos autênticos com o alcance da soberania. Analisa-se, então, a adaptação do conceito da soberania a esse contexto de hiperconectividade e de distâncias reduzidas, quais as interações necessárias entre a governança e a cooperação jurídica internacional e quais as diversas modalidades de ação e apropriação da internet pela sociedade civil organizada em escala global. A metodologia do workshop é de painel. Cada palestrante terá 15 minutos para expor suas considerações sobre o tema. Peço que vocês respeitem o tempo um pouquinho, porque senão não vai dar tempo de ter a interação. A gente está tendo interação tanto presencial, obviamente, quanto remota, através da utilização da hashtag FórumBR. O debate vai ser ao final da apresentação dos palestrantes. Teremos 30 minutos de interação. E os workshops estão sendo transmitidos em tempo real a partir do site do fórum da internet.cgi.br e ficarão disponíveis as gravações posteriormente. Vou apresentar rapidamente a mesa. Primeiro a gente tem Caroline Israel, que é doutoranda em Geografia pela USP. Temos aqui uma pequena substituição. Consta a Mônica Rosina, do Facebook, mas ela não pôde comparecer, então convidamos a Samantha Oliveira, advogada da Nelway Business Solutions. À minha esquerda temos o Lucas Borges de Carvalho, que é procurador federal da Advocacia Geral da União, e temos outro Lucas, o Lucas dos Anjos, que é conselheiro e fundador do IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, e também professor da UFJF. Então, acho que, para começar, podemos começar pela Carol. Por gentileza, apresentação. Bom, então, bom dia a vocês. É um prazer estar aqui para discutir o tema de internet e jurisdição, representando a comunidade acadêmica, mas também trazendo o olhar específico da disciplina de geografia para esse tema. Então, para abordar, a minha apresentação ela foi construída com base nesse confrontamento entre o que seria um paradigma westphaliano face a essa característica transfronteiriça da internet. E, para abordar esse tema, então, eu estruturei a minha fala em 4 momentos, e a gente começa com uma contextualização do surgimento das fronteiras nacionais. Quando a gente coloca lado a lado os termos internet e jurisdição, a gente se encontra, inevitavelmente, frente a 2 lógicas opostas de operar espacialmente. E, por essa oposição de lógicas, é que ela constitui hoje um dos principais dilemas das relações internacionais. A lógica de operação por jurisdição, ela diz respeito ao exercício da soberania de um Estado-nação em um dado território delimitado por fronteiras claras. O Tratado de Westfália, que na realidade é um conjunto de acordos de Estados europeus que colocou fim a um longo período de guerras, ele é reconhecido, então, como um dos marcos históricos que estabelece esse princípio de soberania dos Estados-nações sobre os seus respectivos territórios. E, consequentemente, traz consigo o preceito de não ingerência extraterritorial, ou seja, ele limita o poder do soberano aos limites internos de suas fronteiras. Dado o impacto que esse acordo teve no cenário internacional e nas relações interestatais, que ficou conhecido como sistema westphaliano, ele se tornou, então, um princípio base jurídico desde então. E esse sistema westphaliano ele compreende basicamente 2 ordens. Uma ordem interna, que diz respeito ao direito de autoridade exclusiva do governo sobre seu território,
e uma ordem interna, que significa o reconhecimento do direito dos outros Estados à sua própria soberania. No contexto político mundial baseado em fronteiras, essa ordem espacial transfronteiriça da internet, ela perturba o poder sobre os fatos nacionais, porque agora esses fatos eles se espalham pelo globo. No entanto, é importante observar que, se esses fenômenos eles se espalham, eles não deixam de existir ou de estarem localizados. A internet ela não é uma entidade espacial, e nem mesmo um mundo paralelo. A internet ela é uma construção técnica, complexa e composta, que se desenvolve sobre o espaço geográfico. Mas ela produz, sim, novas configurações, novas qualidades espaciais, que acabam por desafiar essa nossa compreensão euclidiana do espaço político westphaliano. Nos primórdios da internet, acreditava-se que a rede mundial de computadores ela viria para emancipar a humanidade do que seriam os constrangimentos físicos do mundo e das distâncias, no que William Gibson diz ser uma exultação sem corpo do ciberespaço. Contudo, a internet, ela não, que é a base técnica desse ciberespaço, ela não opera no vazio. A internet ela depende da concretude do mundo. A internet ela depende dos pontos de acesso, ela depende da materialidade dos cabos oceânicos que conectam os continentes, depende dos computadores. Então, embora esse aspecto gráfico, essa resiliência e essa ubiquidade da rede e da circulação de informações faça parecer que os dados estejam pairando atrás da tela, não há nada no ciberespaço que não esteja localizado e armazenado em algum computador. Então, esse espaço virtual, esse ciberespaço, ele nada mais é do que o efeito que a técnica, que é uma técnica material e imaterial, ela é feita de cabos e ela é feita de códigos, então, ele nada mais é do que o efeito que essa técnica produz sobre o tempo de resposta na circulação de dados, cujo resultado é insignificante para a percepção humana. Veja bem, é a insignificância do tempo de circulação dos dados que produz esse efeito de simultaneidade, de tempo real e de coexistência nesse espaço virtual que hoje abrange as interações em escala global. Essa experiência que a internet produz, ela está relacionada a esse caráter distribuído de funcionamento da rede. Então, ela opera a partir do princípio de melhor resposta no menor tempo possível, utilizando a comutação de dados por pacote. Em termos práticos, essa dinâmica ela se espacializa territorialmente com qualidades transfronteiriças de operação e de circulação de dados. Então, quando a gente envia um simples e-mail do Brasil para a Índia, utilizando uma conta da Microsoft, que é uma empresa estadunidense, cuja central de dados se encontra na Irlanda, a gente está envolvendo aí, no mínimo, 4 jurisdições diferentes. Ou seja, a internet ela é criadora de atividades, de atores e de espaços transfronteiriços. E esses espaços eles não se sobrepõem ponto a ponto sobre a cartografia desse território westphaliano tradicional. Então, essa discrepância entre uma lógica espacial de atividades transnacionais a nível global frente a um paradigma jurídico territorial nacional levaram na década de 90 a afirmações que anunciavam o fim dos territórios, como um dos títulos do livro do Bertrand Badi, de 1995. No entanto, contrariamente a essa perspectiva, eu venho aqui compartilhar com vocês a tese de que o território ele se define, sobretudo, por um processo de apropriação espacial e pelo poder que se exerce nesse espaço. E isso independe da sua forma, que pode ser uma forma zonal, contígua, westphaliana, mas que pode ser também uma forma em rede. Eu acredito que essa concepção de território ela permite, então, com que a gente possa reler o exercício da atividade jurídica em tempos de globalização e também ajuda a compreender a lógica de funcionamento territorial da internet. Então, a gente está partindo aqui do pressuposto de que essas transformações no modelo westphaliano ela não implica o fim dos territórios, porque não há um processo de desterritorialização sem que haja concomitantemente um movimento de reterritorialização. Estou citando o Rogério Hasberg, geógrafo aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Na medida em que uma plataforma de internet ela se desterritorializa do seu solo originário, ela sai desse território, ainda que parcialmente, porque ela mantém sua sede no país de origem, e ela se reterritorializa dentro dos limites de um outro Estado-nação, ela adentra esse território e se apropria de um espaço, há, nesse momento, um processo de sobreposição de territórios, o que produz uma multiterritorialidade, e dentro dessa multiterritorialidade, uma pluralidade de jurisdições. Então, quando plataformas de relacionamento social, como o Facebook e Twitter, operam sobre jurisdições outras que não são as suas do país de origem, elas levam consigo, de modo direto e indireto, normas que são exteriores a esses territórios. De modo indireto, através da própria estrutura desses espaços algorítmicos, porque são espaços que, através da sua configuração, limitam o que pode ou não ser feito dentro dos seus limites digitais, fato que reflete já em si o valor dessa sociedade que os criou, e, de modo direto, através da sujeição dos usuários aos termos de uso, termos esse que constituem já em si uma jurisdição, porque criam espaços com normas próprias, que são apelidados de globais, mas que, na realidade, expressam valores morais que são específicos de uma determinada sociedade. No ano de 2015, o Facebook ele bloqueou uma foto que havia sido postada pelo Ministério da Cultura por conta do lançamento de um acervo digital. Nessa foto havia, então, uma índia com seio exposto. Quando o Ministério da Cultura interpelou o Facebook argumentou que tinha suas normas próprias, que eram aplicadas globalmente e que não se sujeitava a leis nacionais, às normas nacionais. Depois eles restituíram a foto, mas esse exemplo ele já traz a configuração desses conflitos que surgem da configuração dessa sobreposição de jurisdições. Contudo, uma das questões mais importantes em relação à internet e jurisdição, ela diz respeito à localização do armazenamento de dados dos usuários, já que esse fator pode ser conclusivo na determinação da jurisdição a que eles pertencem. Então, nesse caso, um dos desafios é determinar se os dados eles pertencem à jurisdição do país onde eles foram produzidos, se eles pertencem ao país onde eles estão armazenados, ou ao país onde encontra-se a sede da empresa cujos serviços foram utilizados para gerar esses dados. O atual litígio entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Microsoft ilustra bem esse caso. Em 2013, o Departamento de Justiça ele executou um mandado de busca pedindo acesso a uma conta de e-mail de um suspeito de narcotráfico, pediu à Microsoft. A nacionalidade desse suspeito ela não foi divulgada, mas alguns jornais dizem que o suspeito é irlandês. A Microsoft ela se negou a entregar os dados, dizendo que esses dados estariam armazenados na Irlanda e que lá não se aplicava a lei utilizada para expedir esse mandado, ela não se aplicava extraterritorialmente. E o Departamento de Justiça alegou, então, que, embora esses dados estivessem lá, eles poderiam ser acessados a partir do solo estadunidense. A compreensão do Departamento de Justiça é a de que a Microsoft, sendo uma empresa estadunidense, os fatos que ocorrem dentro dos seus limites digitais, eles podem, sim, ser arrolados judicialmente pelo governo e os dados podem ser reapropriados caso encontrem-se fora do país. Embora ainda não tenha desfecho esse caso, ele é importante não só porque ele expressa esse problema da indeterminação da jurisdição dos fenômenos, mas principalmente porque ele pode abrir jurisprudência para que ações futuras sejam implementadas pelo governo no sentido de acessar dados de cidadãos estrangeiros que utilizem os serviços dessas plataformas sediadas nos Estados Unidos. Esse processo de interpenetração de jurisdições, Bertrand de La Chapelle ele chama de fractalização da soberania, que é quando ocorre o exercício da autoridade de um Estado ou nação fora dos seus limites territoriais. Por que fractalização? Uma forma fractal ela é uma forma geométrica descontínua e um ponto pode pertencer a dois espaços distintos.
Então, à medida que os Estados-nações eles vêm se deparando com essas contradições de superposição de territórios digitais em suas jurisdições, eles têm desenvolvido estratégias para proteger sua autoridade e projetar sua autoridade na internet. Então, nesse sentido, uma das estratégias de controle tem se direcionado na demanda de instalação de servidores em solo nacional aos provedores de aplicação. Assim, os dados dos seus cidadãos eles ficam sob sua jurisdição, que é os casos da China e da Rússia. O Brasil mesmo ele chegou a considerar essa hipótese na época das revelações de Edward Snowden. A Europa ela acaba de construir um acordo com os Estados Unidos, que é para regular a transferência de dados entre os países, que se chama Privacy Shield, mas o mais provável é que esse tratado caia, porque foi considerado insuficiente para assegurar a proteção desses dados dos seus cidadãos. E os países da Europa também têm desenvolvido outras estratégias para assegurar o controle, então, sobre os dados dos seus cidadãos, como, por exemplo, a obrigatoriedade da prestação de serviços de nuvem que fiquem sob guarda de autoridades e administradores nacionais. Já em relação ao controle de conteúdos, há duas tendências de estratégias implementadas. A primeira diz respeito à filtragem de sites e conteúdos dentro de suas fronteiras, utilizando os próprios provedores de acesso à internet, estratégia também utilizada pela Rússia e pela China e também pelo Irã, enquanto outros países optam por demandar a filtragem ao próprio provedor de conteúdo, seja diretamente acionando a companhia, seja por via jurídica através de processos na justiça. Então, em 2000, a França entrou, um grupo civil entrou com um pedido para que a França pedisse a suspensão de um site, da versão francesa do site Yahoo, que dispunha em solo francês um leilão de objetos nazistas. E isso ia contra a jurisdição, as leis francesas. E, no final, a França ganhou. Então, quando a filtragem ela ocorre a partir do provedor de conteúdo, o principal mecanismo utilizado é a geolocalização dos IPs que estão associados a essa jurisdição, e, a partir disso, então, ocorre essa filtragem de conteúdos. Embora esses exemplos sejam por finalidades políticas, o fato é que a filtragem ela também é utilizada para fins comerciais. Então, quando um provedor de conteúdo ele coloca à disposição os seus serviços para um usuário, ele dispõe esses conteúdos não só com relação, utilizando o comportamento desses usuários na rede, mas também utilizando o fator locacional, que é o mesmo modo de operação da publicidade dirigida. Então, do ponto de vista da atividade dessas empresas, desses fornecedores de conteúdo, essa experiência de singularização do usuário na internet, ela vai além dessa singularização que é promovida pela ação dos Estados nacionais, e ela se singulariza na experiência do próprio usuário na internet, na escala do corpo. Para finalizar, então, e considerando essa crescente vinculação entre os conteúdos da internet e os tradicionais contornos jurisdicionais, uma pergunta que pode ser feita é se a internet, que a gente concebia enquanto um espaço global, quase paralelo ao espaço geográfico, ela não estaria, de algum modo e progressivamente, tornando-se uma experiência local. E, nesse caso, qual seria a parcela de responsabilidade do Estado? Qual seria a parcela de responsabilidade desses agentes privados? Por outro lado, é necessário também que a gente considere as transformações que a internet vem sofrendo e que passam também a demandar outras formas de exercício da soberania a nível interno, que acabam também por impactar as relações internas. O que eu quero dizer? Na medida em que os aplicativos eles deixam de ser plataformas de relações sociais e eles passam a mediar relações de trabalho e recursos de um país, e a gente pode citar como exemplo o caso da Uber, essa sobreposição de jurisdições ela passa a definir as condições de reprodução de vida de uma população. Então, aqui a gente está falando de dados de transporte, de circulação, de regulação de trabalho e de geração de valor. Informações e valores que são produzidos por uma jurisdição e que são apropriadas por uma outra. Então, diante desse cenário, eu penso que uma das questões mais importantes é a gente procurar um equilíbrio entre o que seria a manutenção
dessa internet enquanto um espaço que possa ainda oferecer uma experiência política e democrática global, independente dos humores dos governos, sem que isso também passe a comprometer o princípio de soberania que garante ao governo a possibilidade de administrar as condições de reprodução de vida da população que está sob a sua tutela. Bom, é isso, estou à disposição para o debate. Bom, muito obrigada, Carol. Passo a palavra agora para Lucas Borges. Acho que vai ligar ali. Bom, eu vou. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui todos que estão na mesa e agradecer especialmente ao Lucas aqui, ao Iris, né, que são os proponentes junto comigo desse painel. E que isso, deixa eu só botar aqui, porque senão, isso é um trabalho que eu fiz, né, sobre esse tema, e eu vou tentar fazer um recorte mais jurídico e mais um debate sobre a aplicação da lei na internet, enfocando alguns casos recentes em que foram atribuídos efeitos globais para efeitos globais ou efeitos extraterritoriais para decisões de jurisdições nacionais. Então, eu faço uma... Deixa eu ver se eu acerto aqui. Bom, né, qual que é o problema? Né? Acho que, depois da exposição aqui da Carol, isso já está mais do que claro, mas, tentando resumir, né, o problema é que a jurisdição, né, dos estados ela permanece circunscrita por limites territoriais. Né? O Estado, ele, como regra geral, né, a força, a aplicação da lei ou a força policial, enfim, ela está limitada dentro, né, de um espaço territorial definido, e isso é posto em xeque pela própria natureza da internet, na medida em que, numa velocidade ou numa escala sem precedente, né, as interações, as comunicações efetuadas por meio da rede vão além das fronteiras, né, diminuindo assim as distâncias. Bom, o que eu acho que esse caso aqui, não sei se vocês conhecem, mas esse site chama SciHub, que é um site em que você basicamente pode encontrar qualquer artigo científico, né, qualquer artigo que esteja originalmente publicado numa base de dados, e essas bases de dados, né, para quem conhece, não são gratuitas, né, são caríssimas, na verdade. Então, uma ucraniana, né, a Alexandra Elbakin, ela criou esse site, e então o site foi acusado de pirataria, e um editor entrou com uma ação nos Estados Unidos pedindo para derrubar o site. O que aconteceu? Ela não se sabe nem ao certo onde ela está, embora no processo ela tenha mandado uma carta e participado até de uma videoconferência com os juízes de Nova York. Então foi dada uma ordem judicial para o site sair do ar. Né? Enquanto ele estava no .org, foi excluído, né, o domínio .org, porém o site continua disponível em outros domínios. Né? O que levantou uma questão, né, duas questões aí. Uma que é uma questão de eficácia da aplicação da lei. Né? Como você garantir a aplicação, efetivo cumprimento da lei, se você sequer sabe onde a pessoa está localizada, ou, de certa forma, não há mecanismos adequados para conseguir o cumprimento dessa lei. E o outro ponto que eu acho que é importante nesse caso, que é central também, que é uma questão da legitimidade. Né? Porque como o próprio slogan do SciHub coloca, aí, o que está em questão aqui é o acesso ao conhecimento. Né? Tem, de um lado, as leis de direitos autorais, né, que nesse sentido, para muitos, né, criam um mecanismo injusto de distribuição global do conhecimento, e, de outro, né, uma tentativa de tentar democratizar esse acesso ao conhecimento. Né. E, enfim, essa discussão ainda está em curso. Né, recentemente saiu uma outra decisão, e é provável que novas medidas, né, o Estado não é frágil, né, certamente que não, mas outras medidas devem ser adotadas aí para tentar diminuir o acesso ao SciHub, né, e deve ter notícias sobre isso mais para frente. Bom, então, a partir desse exemplo, então, a gente pode dizer que a aplicação da lei na internet está baseada nesses dois princípios, assim, né, do princípio da eficácia, que é garantir o cumprimento da lei, né, garantir meios que viabilizem o respeito à lei na internet,
Mas, por outro lado, tem um outro elemento fundamental, que é a legitimidade, né, que é, como eu estava mencionando no caso, que são os próprios fundamentos materiais, né, assim, os fundamentos legais que autorizam os argumentos, né, que sustentam uma determinada lei ou uma determinada decisão, e também os procedimentos que devem ser observados para o cumprimento dessa lei. O problema é que, na prática, há um desequilíbrio, né? Isso que eu vou tentar mostrar, porque toda discussão ela tem se pautado em como garantir a eficácia nessa lei, né? Como garantir um efetivo cumprimento, muitas vezes deixando de lado a discussão sobre a legitimidade, né? Ou seja, passando por cima de procedimentos, né, da cooperação internacional e também do ponto de vista dos fundamentos materiais que sustentam as decisões, né? Eu vou mais para frente tentar explicar isso melhor. Então, acho que a pergunta central aqui nesse debate é como garantir, né, de forma legítima, e aí eu enfatizo o legítimo aqui, o efetivo cumprimento de normas e decisões no ambiente digital. Porque, em geral, a discussão tem sido, né, eu insisto, pautada na eficácia, né, e a verdade é que a internet ela permite uma implementação da lei de forma completa, né, uma certa máxima eficácia à legislação, muito maior do que no ambiente físico. No ambiente físico em geral, porque se vocês pensarem na aplicação da lei, né, no mundo não virtual, né, no mundo físico, vamos dizer assim, existe uma série de... Nenhuma lei ela é 100% aplicável, existe uma série de possibilidades de burlar a lei. Mas a internet, ela, sem dúvida nenhuma, é o espaço mais regulável que já existiu, dadas as inúmeras possibilidades que existem de se implementar a lei ou de aplicar a lei ou decisões judiciais. Nós vamos ver aqui mais para frente. Bom, então, do ponto de vista mais teórico, na discussão jurídica, acho que se pode resumir em duas concepções aqui em torno desse debate, né? Concepção liberal, né, que defende basicamente uma autorregulação, né, e também nesse artigo que está citado aqui em cima, né, do David Post e David Johnson, eles defendiam isso na década de 90 a lei do ciberespaço, né? Então, do ponto de vista deles, a internet seria era como se a gente atravessasse uma fronteira, né, do mundo físico para o mundo virtual, e ali seria aplicada uma outra lei, né, que na prática era uma lei comunitária, uma espécie de autorregulação, uma lei dos próprios usuários e das comunidades então existentes, né. A legitimidade dessa lei do ciberespaço seria maior, porque ela é baseada no próprio consentimento dos usuários, né, na liberdade individual. E essa foto aqui é o John Perry Barlow, ele escreveu um texto bem conhecido, né, que na verdade era um e-mail, mas a Declaração de Independência do Ciberespaço, onde ele basicamente sustenta que os estados não teriam jurisdição sobre o ciberespaço, que seria um outro espaço, até uma espécie de um novo contrato social. E, do ponto de vista da eficácia, a eficácia da lei do ciberespaço seria maior, porque os custos seriam reduzidos, se haveria uma maior celeridade e uma maior compatibilidade com a própria natureza da rede, né? Bom, já uma concepção realista, ela sustentaria justamente o contrário, né? Não, as fronteiras elas são legítimas, né? A soberania do Estado é legítima, ela deve se reproduzir também na internet, porque as fronteiras refletem diferenças culturais legítimas. E esse foi o modelo que se construiu até então de convivência entre as diversas culturas no mundo, né? E, em grande medida, o que se chamava de lei do ciberespaço, na verdade, era uma legislação que reflete uma concepção cultural específica e particular, no caso dos Estados Unidos, né, que seria, nesse sentido, as empresas, né, americanas como dominariam, né, a internet. Na verdade, ao falar em lei do ciberespaço, a gente estaria falando de uma lei específica, o que refletiria uma concepção política particular, e, nesse sentido, confrontando as diversas concepções e visões de mundo existentes por todo o globo, né. Do ponto de vista da eficácia, assim, a possibilidade de coerção sobre usuários intermediários locais, isso já foi... e aí o caso aqui da França, né, que foi banido foi a venda de objetos nazistas no Yahoo, e isso depois dessa decisão,
isso é interessante notar também que o Yahoo deu, embora a decisão ela não atribuísse efeitos globais, mas o Yahoo acabou mudando toda a sua política de serviço, isso se aplicou globalmente. Alguns dizem, olha, mas nos Estados Unidos isso não seria considerado uma violação à primeira emenda, né? Então, também trouxe um conflito, mas para muitos esse caso da França, do Yahoo na França, foi como uma vitória da soberania sobre uma concepção liberal, demonstrando de que forma o Estado realmente pode implementar a lei no ambiente da internet. Eu acho que esse debate ele tem que ser, em certo sentido, superado e ir além dele, primeiro reconhecendo que a questão é muito mais complexa do que simplesmente reproduzir a legislação, as fronteiras na internet, ou reconhecer uma lei do ciberespaço, garantir uma autorregulação, já que o que a prática tem mostrado é que existem conflitos gravíssimos entre leis e decisões, né, com uma extraterritorialidade, cada Estado impondo medidas unilaterais para garantir a máxima eficácia possível às suas legislações, com possíveis impactos sobre a própria natureza da internet. E, como eu venho falar desde o início, sempre a discussão sobre a legitimidade tem ficado para trás, né? Eu acho que esse debate tem que ser resgatado. Então, para mencionar algumas decisões recentes, alguns já foram mencionados aqui pela Carol, mas esse é um caso do direito de esquecimento na França, em que a Agência de Proteção de Dados na França ela determinou ao Google que para proteger o direito ao esquecimento dos cidadãos franceses, a desindexação de buscas fosse feita globalmente, né? E aí, nesse sentido, expressamente defendendo uma máxima eficácia, né, sustentando que essa seria a única forma de garantir uma efetiva e completa proteção à privacidade. E aí, sem dúvida nenhuma, do outro lado, há uma mínima legitimidade dessa decisão, porque o direito ao esquecimento é um direito controverso, né? Mesmo no Brasil, tem decisões judiciais que não reconhecem esse direito, o próprio STJ vem se posicionando de forma cética em relação a esse direito, e uma desproporcionalidade também. Um dado que foi mostrado no processo é que 95% dos usuários europeus utilizam um buscador nacional para fazer buscas, né? Então, qual que seria o sentido, do ponto de vista da proteção à privacidade, de estender isso globalmente, né? Será que isso realmente seria uma medida necessária para proteger esse direito, né? Esse é o que vem sendo posto. O tema está na Suprema Corte da França, né, no Conselho de Estado francês, e foi remetido para o Tribunal de Justiça da União Europeia, porque envolve uma discussão sobre aquela famosa decisão do caso do direito ao esquecimento. Então, basicamente, se depende ainda de uma decisão do Tribunal de Justiça da Corte Europeia para depois retornar para as jurisdições francesas. Esse é outro caso também conhecido no Canadá. Essa empresa ela vendia um hardware e aí uma outra empresa, né, a Datalink, ela distribuía e, em um determinado momento, ela passou a piratear esse produto, então vendia a todo mundo. E no meio do processo o Google foi chamado e a corte canadense determinou então que também, né, as pesquisas para esse produto fossem desindexadas globalmente, né? Isso foi confirmado depois pela Suprema Corte do Canadá. E embora o tribunal, né, de segunda instância abaixo da Suprema Corte tenha mencionado, né, alguns critérios importantes, que é a necessidade de se avaliar se a ordem ofende valores de outro Estado, e também mencionou a possibilidade de fixação de um prazo de vigência da decisão, que não chegou a ser efetuado. O que aconteceu recentemente foi que o Google entrou com uma ação na Califórnia, sob o argumento de que cumprir aquela decisão canadense nos Estados Unidos violaria a primeira emenda e a legislação dos Estados Unidos. E a corte na Califórnia deu razão ao Google, né? Então, na prática, hoje tem uma decisão do Canadá dizendo que tem que desindexar globalmente, né, inclusive nos Estados Unidos, os resultados de pesquisa, e tem uma decisão dos Estados Unidos dizendo que essa decisão não se aplica nos Estados Unidos, né? Não sabe o que vai acontecer agora, mas é provável que o Google leve essa decisão dos Estados Unidos, né, do Tribunal da Califórnia, para o Canadá, para verificar em que medida, qual que vai ser a solução aí, porque certamente, então, vocês podem ver um conflito direto, né, um tribunal do Canadá determinando uma coisa e um tribunal americano determinando outra. Esse é outro exemplo também, recente, em que a líder do Partido Verde na Áustria, ela, algumas postagens consideradas ofensivas, uma corte na Áustria determinou que fosse excluído globalmente, né, também. E
E aí, essa é uma citação de uma reportagem que, basicamente, uma professora de Stanford, ela menciona qual que é o perigo disso. Né? Isso pode se tornar um precedente para que outros tribunais, né, por todo o mundo, passem a exigir o cumprimento de suas leis, principalmente leis polêmicas, por todo o globo. Né? Então, qual que são os riscos disso e de que maneira isso pode gerar uma situação de uma dificuldade de se resolver em um conflito entre jurisdições, entre leis, uma insegurança jurídica, do ponto de vista da internet. Né? E principalmente aqui, no caso, um risco de ofensa à liberdade de expressão. Né? Bom, e também o caso Microsoft dos Estados Unidos, acho que a Carol já mencionou, né? É um acesso a dados no servidor na Irlanda. E essa decisão é interessante porque o tribunal lá de Nova York, né, mencionou destacou um critério que é importante, que é uma presunção contra a extraterritorialidade. Né? Então, assim, o tribunal não pode atribuir efeitos extraterritoriais à sua decisão, salvo quando houver previsão legal expressa, né, ou em casos em que isso se mostre devidamente justificado. Né? E também a impossibilidade de se presumir inocorrência de danos a outros estados, né, que é exatamente o oposto do que o tribunal canadense fez. Né, que lá na decisão do Canadá ele presumiu que não haveria danos a outro estado, então determinou que a ordem fosse implementada globalmente. Esse caso também foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos, deve ser decidido aí nos próximos meses. Bom, no Brasil, não há ainda decisões que tenham atribuído efeitos globais, mas a discussão é em relação ao acesso a dados que estão armazenados no exterior também. Os tribunais têm entendido que é possível a entrega direta dos dados, ou seja, sem necessidade de se observar os procedimentos de cooperação internacional, desde que se envolvam condutas, usuários e empresas sediadas no país, né, muitas vezes aplicando o artigo 11 do Marco Civil, que fala que se aplica a lei brasileira nesses casos. Embora isso é interessante falar, o Marco Civil estabelece que se aplica a lei brasileira, mas não diz que não deve ser observados os procedimentos, né, internacionais no caso. Né. Porque se for para pensar, do ponto de vista da lei penal, por exemplo, um procedimento de extradição, ele é necessário porque se aplica a lei brasileira para julgar aquele criminoso, mas isso não quer dizer que, que a extradição possa ser feita, né, que o Brasil possa invadir a fronteira de outro estado e trazer o sujeito para cá. Né. Mas, no âmbito da internet, não, o entendimento tem sido esse, e ainda que a controladora seja estrangeira, os dados estejam armazenados em outro país. Esse é uma menção aqui do Tribunal de São Paulo, né, que é um caso em que o tribunal entendeu que não seria possível acessar os dados de um usuário residente na Ilha da Madeira, né, ou seja, não era um usuário brasileiro. Em outro caso também, ele se negou a remover conteúdo hospedado em outro país. Né, que aí, de certa forma, uma limitação que a própria jurisprudência estabeleceu. Bom, para terminar, eu acho que esse debate envolve, então, a gente restabelecer um equilíbrio entre legitimidade e eficácia, né, não procurar atribuir eficácia a qualquer custo à lei ou às decisões, sem descuidar, então, deixando de lado esse aspecto fundamental, que são os fundamentos da decisão e a observância de procedimentos. Acho que a atuação dos tribunais e da autoridade deve ser cautelosa e restrita. A aplicação extraterritorial da lei certamente deve ser uma exceção, né, preciso sempre lembrar isso, porque a internet, de certa forma, facilita, né, a aplicação extraterritorial da lei, mas acho que os princípios jurídicos devem prevalecer, sempre, então, levando em consideração as razões jurídicas de mérito, né, a proporcionalidade entre a medida e o fim que se pretende alcançar, e a observância dos procedimentos aplicáveis. Bom, é isso, eu passei um pouco do tempo aqui, então vou seguir adiante. Obrigado. Obrigada, Lucas. Passar a palavra agora para a Samantha. Bom, primeiramente, queria dar bom dia a todos que estão nos acompanhando, agradecer ao convite para participar aqui do painel, do qual eu estou muito honrada de poder falar, e também que é uma grande responsabilidade substituir a Mônica, minha orientadora aí no mestrado. E, bom, espero que vocês gostem da apresentação. Bom, eu estruturei a minha fala em 4 partes, tá, para a gente conseguir aí ter uma ordem mais cronológica da fala.
Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, da escala da proteção de dados, na sequência um pouquinho sobre a transferência internacional dos dados, o tema de nível adequado de proteção e abordar um pouquinho do cenário brasileiro. Aqui, basicamente, falando um pouquinho sobre a importância, né, e a escala dos dados, a internacionalização do debate do tema. A gente tem aí o fenômeno da globalização, a alteração dos comportamentos sociais. Então, nós temos um usuário cada vez mais engajado, né, na comunicação, o desenvolvimento econômico e as tecnologias disruptivas. Aí eu peguei um quadro da McKinsey que compara, basicamente, como esse volume de informações, né, mudou bastante do século XX para o século XXI. E aí, falando aqui um pouquinho sobre... opa, passei, desculpa, gente. Esse aqui é um mapa global que eu peguei de um site, de um escritório americano, que é bem legal. Depois, se vocês puderem entrar lá e brincar, vocês conseguem ver o nível adequado de proteção entre o Brasil e qualquer outro país que esteja. Aqui ele mostra um pouquinho sobre as diferentes regras de proteção de dados. Então, nós temos aí alguns países mais industrializados, como os Estados Unidos, Europa e Canadá, com uma legislação de proteção de dados um pouco mais robusta, um pouco mais severa. Tá? Nós temos outros países aí que têm um nível, alguns que não têm nenhuma legislação de dados, como o continente africano, outros que estão engajados nesse debate, procurando aí estabelecer uma legislação de dados, como é o caso do Brasil, né, e os intermediários aí que estão entre os dois extremos, né, entre uma proteção muito rígida, muito robusta, e uma proteção que ainda é muito incipiente. Né. Essa aqui seria basicamente um quadro da projeção internacional desse tema, onde a gente consegue ver aí uma harmonização de diversas regras e ordenamentos. Quer dizer, cada país, cada Estado soberano tem as suas próprias regras, e aí como que a gente harmoniza toda essas grandes jurisdições para poder dar um resultado, uma jurisdição, uma prestação jurisdicional para um usuário que tem um determinado problema e está sediado em algum país, como a Carol e o Lucas falou. Então, a gente tem um usuário em algum lugar, né, que está consumindo serviços de outros países, e, no meio disso tudo, a internet, né, conectando esses diversos atores. Tá. Aqui, falando um pouquinho de como que surgiu a ideia de uma proteção de dados. Então, lá bem no início da discussão, a gente tinha a OCDE, uma organização aí, que estabeleceu umas guidelines para pautar o tema nessa discussão. Então, aí o que é importante a gente saber, assim, esse é basicamente um cenário dos principais eventos que aconteceram em matéria de proteção de dados. Minha fala vai se ater um pouquinho mais aqui para o continente da América Latina, tá? Mas acho que é importante a gente ter, pelo menos em mente, alguns dos principais pontos que aconteceram no cenário global. Então, a gente tem aí o Conselho da Europa aprovando a Convenção 108, em 1981. Em 95, a gente tem a Diretiva Europeia, que é muito debatida, muito discutida, e, inclusive, ela está passando aí por um processo de transformação, que a gente tem aí o GDPR, que vai ser implementado agora em maio de 2018. No meio disso tudo, a gente teve o Safe Harbor e o Privacy Shield. Né? O Safe Harbor, que foi invalidado, né, considerado inválido em meados de 2015, e, na sequência, o estabelecimento do Privacy Shield, que são os instrumentos que aí regulam a transferência de dados, principalmente entre a Europa e Estados Unidos. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o nível adequado né, o que seria o nível adequado de proteção de dados. Então, aqui, voltando a fala para o contexto da América Latina, a gente tem apenas 2 países que foram chancelados pela União Europeia como tendo o nível adequado de proteção de dados. O primeiro deles foi a Argentina, foi o pioneiro lá em 2002.
Tá? Então, a Argentina tem a Lei 25.326, regulamentada pelo Decreto 1558 de 2001, que regulamenta aí a legislação de proteção de dados. Tá? E eu elenquei entre a legislação argentina e tomando como base, né, até então, que estava vigente a diretiva europeia, as principais diferenças. Então, a gente tem aí a definição de dados pessoais, né, que diverge um pouquinho a legislação argentina com relação à diretiva europeia, porque ela inseriu expressamente a proteção da pessoa jurídica. Ela inovou nesse cenário, até então não tinha, a diretiva não fala sobre isso, e a Argentina inseriu aí esse ponto. Outra diferença é a ausência de previsão de cláusulas modelo, né? Então, a legislação argentina não tem essa previsão, e a aplicação da lei argentina quando os dados versarem sobre residente em solo argentino. Independentemente se eles sejam nacionais ou não, vai se aplicar a legislação argentina. O segundo país aqui que foi chancelado como nível adequado de proteção é o Uruguai. Né? O Uruguai teve aí a outorga em meados de 2010, a Lei 18.331 e o Decreto Regulamentar 414 de 2009, eles tratam sobre a matéria em proteção de dados. E aí, falando um pouquinho sobre as diferenças que eu identifiquei, né, no cruzamento na comparação entre essas duas legislações, a uruguaia e a diretiva. Também tem a questão da definição dos dados pessoais, que contempla aí a proteção jurídica a proteção da pessoa jurídica, que também não tinha, na mesma linha do entendimento argentino, né, e a classificação especial para dados sensíveis. Então, ele já fez essa diferença aí. Ao contrário da Argentina, o Uruguai prevê a utilização de cláusulas contratuais tipo, as cláusulas modelo, né, para a obtenção dessa autorização. E aí, falando um pouquinho sobre a semelhança entre a legislação do Uruguai e a diretiva, é sobre o nível adequado de proteção, a criação de uma autoridade de proteção de dados e a implementação de um sistema de fiscalização e punições administrativas. Então, todos esses outros aspectos também estão em sintonia com a diretiva europeia. Agora falando um pouquinho sobre os países aí da América Latina que não têm esse nível adequado de proteção, ou seja, a diretiva europeia, na visão do ponto de vista europeu, o Chile e o Peru não têm o nível adequado de proteção. A lei 19.628, ela é referente à proteção da vida privada e ela é regulamentada pelo Decreto 779 de 2000. Então, a gente já tem aí um pouco uma legislação mais esparsa, um pouco mais vaga, tratando sobre a proteção dos dados pessoais. Então, nesse contexto, o silêncio em relação a itens e conceitos essenciais da legislação de proteção de dados foi considerado aí inadequado do ponto de vista europeu, né? Outro país também que teve considerado como um nível inapropriado ou inadequado de proteção de dados foi o Peru, né? Embora ele tenha a lei 29.733 regulamentando aí a questão da proteção de dados, não há nenhum decreto regulamentar que enfim, vai regular essa legislação. Então, com relação às semelhanças entre a legislação peruana e a diretiva, a gente encontra a criação de uma autoridade de proteção de dados, a utilização de códigos de conduta e os níveis diferenciados de infrações e os princípios aplicados à proteção de dados. Outro país que também não tem esse nível adequado de proteção é o México e a Colômbia. Esses outros dois países aí da América Latina também não foram chancelados pela diretiva europeia.
A gente tem aí a Lei de Proteção de Dados de 2010, regulamentada pelo decreto de 2011 no México. Tá? As semelhanças entre a lei mexicana e a diretiva consiste na criação de uma autoridade de proteção de dados. As definições utilizadas entre ambas são bem similares, tá? Os sistemas de infrações e a existência de cumprimento de normas específicas para que seja possível exportar dados são aí semelhanças que a gente consegue visualizar nessa legislação mexicana com relação à diretiva. Mesmo assim, a Europa considera como inadequada. Ainda também a Colômbia tem esse nível de inadequação. E aqui eu tentei trazer também o debate um pouquinho para o cenário brasileiro, para contextualizar aí. A gente tem alguns PLs em tramitação. Eu optei por não falar aqui do PL 4076, porque ele não trata especificamente da proteção de dados, tá? Ele tem apenas um dispositivo, o artigo 3, que fala em interconexão de uma forma bastante vaga. Então, eu só comparei aí o PLS 330 de 2013 com o PLS 5276 para falar um pouquinho sobre, né, o nível adequado de proteção que está presente em ambos. Então, ambos os projetos consideram importante estabelecer esse nível adequado de proteção na transferência de dados entre os países e para outros países. Tá? E eles também, em ambos os projetos, eles requerem o consentimento do titular. E aqui também uma reflexão importante para a gente fazer sobre o consentimento é pensar se esse consentimento ele tem que ser apartado, ele tem que ser expresso ou inequívoco. Como que vai se dar esse consentimento no âmbito, né, dessa transferência internacional de dados? Aqui também falando um pouquinho da semelhança entre os dois projetos, trazem a necessidade de uma autoridade de proteção de dados, tá, para regular, enfim, essas questões que são inerentes a eles. E aí o que a gente precisa pensar agora é como seria, né, qual seria a estrutura, qual seria o organograma dessa autoridade de dados, quais seriam as competências dela e como que elas iriam verificar na prática como seria esse nível adequado de proteção. A gente sabe que a gente está seguindo aí um modelo europeu, né, estamos buscando bastante influência nessa questão. Então, todos os países aqui que eu abordei, eles falam bastante sobre um nível adequado de proteção. Então, ela é um ponto de convergência entre todas as legislações. E estabelecer essa autoridade que vai, enfim, poder julgar e certificar quais são os países que têm ou não um nível de proteção adequado para que essas informações possam transitar de modo seguro pela rede. E aqui, falando um pouquinho do lado do setor empresarial, que é o que eu represento, nossa visão, pelo menos a visão que a gente tem lá na ANEEL, é que isso seria bastante importante, ajudaria aí não só a reduzir os custos de transação, né, ter uma eficiência um pouco maior, mas você também teria diretrizes e políticas, né, a serem seguidas de uma forma mais clara e aplicável, né, globalmente para todos, sem confrontar ou sem brigar com nenhuma legislação em específica, sem afrontar a soberania dos Estados e tentar harmonizar essa grande gama de legislações. Bom, é isso. Eu dei uma corridinha aqui na fala, mas eu fico à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada, Samantha. Eu passo a palavra agora para Lucas Anges. Bom dia, gente. Tudo bem? Obrigado a todos os membros do painel. Fico feliz que deu tudo certo no final. Acabou que a gente conseguiu ter uma representação boa aqui. Para quem está tirando foto, no final da apresentação tem meu e-mail. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, me escrevam. Eu mando sem o menor problema. Então, acho que vocês ficam mais tranquilos para assistir.
Também queria agradecer a menção ao Sci-Hub, assim, que tem me ajudado muito nas pesquisas do mestrado e do doutorado. Alexandra, por favor, continue. Eu represento o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, apesar de ser também acadêmico, tentar dar uma visão um pouco de sociedade civil e as implicações que o direito traz para essas questões. Bom, a questão de jurisdição, como já tem sido debatida aqui, e eu vou tentar não ser muito repetitivo nas menções, porque eu faço menções também a alguns casos parecidos com os que já foram tratados, basicamente essa transição inicial do modelo westphaliano para o modelo desconectado, que muitos autores vão chamar de balcanização da internet, mas que também pode ser relativizado e analisado sobre outras perspectivas. É o que eu pretendo fazer durante a minha fala aqui hoje. Inicialmente, eu acho... Só um minuto. Tá. Bom, eu acho importante a gente mencionar a literalidade do artigo 11 do Marco Civil da Internet. Atualmente, no Brasil, ele que vai guiar o chamamento, né, da jurisdição para a aplicação da lei brasileira e da necessidade de observância da lei brasileira no tratamento de dados no Brasil e das relações estabelecidas por provedores de aplicação no país. Posteriormente, eu acho que, em comparação com as outras jurisdições, a gente também pode tentar trazer um debate um pouco mais específico sobre esses dispositivos. Mas o Lucas já havia mencionado, o Marco Civil é o que guia essas decisões dos tribunais atualmente, que vão determinar uma aplicação da lei brasileira, mesmo por provedores situados no estrangeiro, que atuem de alguma forma no Brasil na coleta, processamento e tratamento de dados. No contexto europeu, a gente vai ter um cenário basicamente formado pelo Regulamento de Bruxelas, Roma I e Roma II, tanto para cooperação jurídica, né, nas questões de aplicação de sentença, cooperação entre as diferentes jurisdições, mas também na escolha da lei aplicável. Com a GDPR que vem a ser aplicada no ano que vem, o cenário é de ainda mais incerteza. Assim, a gente tem conversado com alguns pesquisadores europeus e nem mesmo eles sabem como equacionar toda essa aplicação multinível de diferentes jurisdições na Europa. Então, eu acho que é um desafio que o setor privado também vem a enfrentar, além do judiciário, né, nos próximos anos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma teoria bastante fundamentada, né, no case law, basicamente fazendo remissão à 14ª emenda dos Estados Unidos para chamar a jurisdição e aplicar a lei americana a relações firmadas com partes eventualmente situadas no exterior ou que estejam estabelecendo relações no exterior. Basicamente, duas teorias são mais comuns, né, do teste dos efeitos, né, os efeitos sentidos no território norte-americano, mas também sliding scale, que seria um teste basicamente de proporcionalidade desses efeitos. Quanto maior a incidência, a intensidade desses efeitos sobre cidadãos, pessoas jurídicas, físicas norte-americanas, maior a possibilidade de aplicação da legislação americana. A gente ainda tem um complicante maior, que seria o fato de a organização federativa deles também envolve diferentes legislações estaduais que são aplicadas de forma muito comum por meio de teorias díspares e conflitantes entre si. Por isso que eu acho que esse caso também da Suprema Corte vai ser tão interessante de acompanhar, porque ele vai trazer um norte, pelo menos, para os juízes estaduais e os district courts nos Estados Unidos.
Alguns casos interessantes, assim, já mencionados também pelo Lucas, eu me sinto tanto privilegiado quanto um pouco decepcionado de estar falando sobre isso novamente, mas, enfim, tentando dar uma perspectiva um pouco diferente. Esse é o caso da pirataria, né, em que uma empresa acionou o Google no Canadá para tentar desindexar globalmente todos os sites que vendiam produtos piratas dela. O Google chegou a desindexar mais ou menos 380 URLs. Eles pediam uma intensidade maior da aplicação da jurisdição para considerar efeitos globais, e foi exatamente isso que aconteceu. Google recorreu à jurisdição da Califórnia para tentar, por meio da primeira emenda, que fala sobre a liberdade de expressão, em consonância com outros dispositivos constitucionais americanos, reverter essa decisão e tentar, de alguma forma, preservar o efeito da jurisdição californiana sobre as relações do modelo de negócio do Google. Esse caso da Microsoft nos Estados Unidos é paradigmático mesmo, ainda a ser decidido também pela Suprema Corte, mas as análises basicamente vão girar em torno de alguns princípios específicos. A possibilidade de afirmação de jurisdição exclusiva, né, seja pelos Estados Unidos, que podem alegar o princípio da soberania, da extensão da sua territorialidade, né, e também da soberania sobre os dados comutados ou, de alguma forma, gerados no seu próprio território, mas também, por outro lado, a Irlanda, onde os dados estão localizados, tentando voltar a esse modelo westphaliano e territorializar o conceito de dados para que a sua lei seja aplicável e eles não sejam obrigados a se sujeitar a um mandado americano. Teve uma discussão, no caso, também sobre a diferença da interpretação quanto ao conceito de supina e warrant, né, que isso, no contexto internacional, teria alguma diferença, no sentido de que a aplicabilidade do warrant seria mais fugaz assim, em relação à obtenção desses dados telemáticos. Eu acho que eram conteúdos de um e-mail, de uma conta de e-mail, especificamente, e que, por meio de uma supina, não seriam resolvidos dessa forma, e talvez por um MLAT ou outros mecanismos de cooperação internacional, sobre os quais eu vou falar, então, inclusive, na apresentação de hoje. Além disso, a gente percebe também outras questões que não necessariamente tratam sobre lei aplicável e jurisdição a princípio, mas que eventualmente vão refletir no modelo de negócio adotado por essas empresas que têm atuação global. A recente multa, né, aplicada na União Europeia à Google por questões concorrenciais, ela reflete alguns conflitos relacionados ao direito material também. Então, em questões concorrenciais, nesse caso especificamente, a Google tinha um mecanismo comparativo de preços, né? E quando um usuário tentava fazer essa comparação por meio do mecanismo de busca da Google, ele era enviesado, o resultado supostamente enviesado, para levar o consumidor a usar o mecanismo de comparação de preços do Google e não de sites como Yelp ou Expedia. E isso poderia ter alguns efeitos também extraterritoriais a partir do momento que a utilização dessa ferramenta é um modelo de negócio global, né? Eles não pretendem atuar com esse comparativo de preços somente na União Europeia. Inclusive, a Google também faz isso, Google Maps faz isso hoje em dia com transportes individuais de passageiros aqui no Brasil. Também é um processo que está em processo de apelação, então a decisão ainda não é definitiva. E durante a decisão, em vários momentos, o indicativo da decisão é justamente que esse seria apenas um começo do exercício da jurisdição
sobre esses casos. É realmente uma relativização do poderio da empresa no bloco econômico. O Bertrand de la Chapelle e o Paul Fellinger vão falar que o que a gente está observando atualmente é um legal arms race, uma corrida armamentícia jurídico-cibernética, né? Você poderia pensar numa corrida armamentícia cibernética, no sentido de mecanismos de espionagem e vigilância massiva, mas também uma corrida armamentista jurisdicional, a partir do momento em que as cortes nacionais tentam exercer cada vez mais a sua jurisdição em territórios ou sobre dados que estão localizados no exterior e que, de alguma forma, têm dificuldade de serem acessados por juízes nacionais. As consequências disso, né? Primeiramente, a gente vê um claro conflito assim, em todas as falas desse painel entre territorialidade e soberania. Eu acho que é um conflito que não vai se resolver tão cedo, assim, até porque os conceitos de soberania e territorialidade estão sendo relativizados a cada momento. A gente pode trazer outras questões aí também envolvendo a arquitetura de rede, quem exerce poder sobre o código, enfim. É muito tratada essa questão a partir da perspectiva da balcanização. Mas a gente também pode ver não essa questão como uma fragmentação da rede, e sim como uma perspectiva de alinhamento e subjugação. Uma tentativa de diversas jurisdições que têm bastante poder, seja poderio econômico, político, jurisdicional mesmo, até pela localidade das sedes das empresas, né, provedoras de aplicação, principalmente, nesses territórios, e a tentativa de conformar algumas jurisdições no exterior, segundo seus próprios padrões, segundo as suas próprias legislações. A existência de um índice de proteção global, né, avaliado pela União Europeia, é um sinal disso. Não que o índice seja necessariamente ruim ou que a proteção seja ruim, pelo contrário. Mas é o estabelecimento de um padrão que deveria supostamente ser observado pelos outros países, inclusive por meio de normas de soft law, um constrangimento internacional, enfim. O que a gente tem percebido também é uma questão de forum shopping, né? É mais fácil para os provedores de aplicação, para os grandes players da internet, estabelecer cláusulas de eleição de foro, ou então buscar manter seus dados em determinadas jurisdições cujos dispositivos podem ser mais benéficos a elas. Elas estão jogando as regras do jogo do direito internacional, né? Então, com isso, a existência de paraísos jurisdicionais, a questão tributária da Irlanda é bem específica em relação a isso. Não é à toa que essa briga com a Microsoft ela diz respeito a outras questões subjacentes, né? E, eventualmente, a existência de um mercado de sentenças que pode mudar um pouco a forma que a gente vai ver essas decisões e a sua aplicabilidade no futuro. Uma das respostas, que não é totalmente adequada, né, seriam os Mutual Legal Assistance Treaties, dos Emirates, seriam acordos de cooperação bilateral ou multilateral, né, entre os países, para cooperação jurídica na entrega de dados telemáticos, na quebra de alguns sigilos, enfim, no cumprimento de algumas atividades jurisdicionais que a gente observa atualmente. Eles são demorados, eles não são firmados por todos os estados entre si, então ele tem um problema de escalabilidade, e muitas vezes os tribunais nacionais eles estão impacientes em relação à aplicação das suas intimações, das suas citações, dos seus cumprimentos de sentença. Então, não necessariamente eles são a resposta ideal para isso. A gente também observa, e eu vou correr aqui bem para terminar o tempo, uma dificuldade de geolocalização dos dados, né? Essa decisão da Microsoft ela foi muito criticada por tratar o dado como um bem tangível que pode ser necessariamente localizado num território específico. E existem várias críticas a isso, né? Esse conceito de uma natureza territorial dos dados ainda é um conceito em disputa.
que vai receber diversas críticas, várias relativizações. A questão da presunção contra a extraterritorialidade já foi mencionada pelo Lucas, e quando a gente vê a discussão sendo tratada em termos de entrega de dados, isso fica ainda mais premente, né? Implicações negativas para o mercado. Isso uma decisão, caso a decisão da Microsoft tivesse sido diferente, isso poderia estabelecer um precedente perigoso para a produção de dados mediante mandado pelas companhias em que os controlam. Seria possível, claro, que a Microsoft tivesse acesso a esses dados. Ela que considerou que o mandado era excessivo e excedia a jurisdição americana, então o estabelecimento de precedentes como esse, se fosse uma decisão diferente, poderia abrir as portas para uma extraterritorialidade muito mais massiva, muito além do que os tribunais deveriam observar. Em relação à singularidade da natureza dos dados, por que eles não podem necessariamente ser territorializados, né? Eles são móveis, intangíveis, podem ser divididos, são criptografáveis, o local de acesso muitas vezes não é o mesmo do armazenamento, do processamento, o domicílio do usuário pode ser diferente do local de armazenamento e processamento, existe uma possibilidade de confusão patrimonial entre os diversos agentes envolvidos na cadeia de coleta, transmissão e armazenamento desses dados, isso tudo deve ser observado. O LaChapelle e o Fellinger também vão falar sobre o dilema do prisioneiro, né, que a gente está vivendo atualmente, que seria muito mais vantajoso em médio e longo prazo a cooperação entre os diversos agentes internacionais, sejam eles provedores, as próprias jurisdições, né, os próprios estados soberanos, do que a imediata aplicação ou chamamento da sua competência para julgar determinados casos, que, a princípio, podem determinar a aplicação da legislação americana e resolver um caso específico, mas que, em longo prazo, podem ser utilizados com a mesma lógica por outros tribunais, contra, por exemplo, cidadãos norte-americanos ou empresas que têm interesse nos Estados Unidos. Então, existem diversos mecanismos de bloqueio de fragmentação da rede. Eu não vou entrar, em razão do tempo, em quais seriam eles, né? A gente vê alguns resultados desses mecanismos de fragmentação, ou chamada balcanização. Esse é um relatório que saiu anteontem sobre liberdade dos usuários online, da qual o IRIS participa como relator. Convido vocês a darem uma olhada. O perfil do Brasil em relação à liberdade na internet tem diminuído constantemente nos últimos anos. Esses têm sido os nossos resultados, né, apresentados, inclusive por meio do exercício dessa jurisdição para meios técnicos e jurídicos de filtragem de conteúdo, filtragem por localização geográfica, o próprio bloqueio do WhatsApp. Eu fico até surpreso que a sala que está cheia hoje, porque é um tema quente que está sendo discutido nas salas vizinhas hoje. Eu agradeço a presença, inclusive. Rejeição de DNS, localização de data centers, que foi vastamente discutida na elaboração do Marco Civil, né? Era uma questão polêmica que o governo estava tentando pautar e incluir na elaboração do Marco Civil. Bom, terminando, eu convido vocês a verificarem algumas pesquisas do IRIS. A gente fala um pouco sobre todos esses temas de forma transversal, o quadro político normativo de regulação da internet no Brasil e no mundo, esses mecanismos de bloqueio e fragmentação, transmissão internacional de dados, estão todos disponíveis no nosso site, lá gratuitamente, basta acessar. Em breve a gente vai publicar também alguns estudos sobre portas lógicas, mecanismos de cooperação jurídica internacional, os MLATs e outros procedimentos judiciais envolvendo direito de internet. Está aí meu e-mail, podem me cobrar essa apresentação que eu prometo que mando. Ok? Obrigado. Obrigada, Lucas. Por conta do tempo, a gente vai passar para as perguntas. Eu peço que quem tiver qualquer pergunta venha até aqui à frente, que não temos microfone para entregar. E, por favor, se identifique, porque está sendo gravado, é bom dizer o nome e de onde é, e fazer a pergunta. Bom, Peter Knight, do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. Quanto ao consentimento dos dados, como se trata isso quando provavelmente está inteirado num documento que tem 20 parágrafos e quase ninguém lê, né?
E a segunda é uma pergunta, eu simplesmente não entendo, não sendo advogado, é o que é o mercado de sentenças? Alguém quer responder? Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Gabriel, sou do Lapim da UNB. Eu queria saber, minha pergunta é no âmbito do setor privado, eu queria saber que, em relação à GDPR que vai ser lançada, lá tem um mecanismo de normas corporativas vinculantes, o Binding Corporate Rules, que é definido pela troca de dados entre empresas europeias e empresas internacionais. Eu queria saber, trazendo um pouco no Brasil, tanto na PL 4060, a PL 5276, elas não tratam disso. Eu queria saber se eventualmente fosse tratado, na opinião de vocês, como seria abordado aqui no Brasil? Por uma autorregulação, uma corregulação? Qual a opinião de vocês? Obrigado. Certo. Vamos ver mais uma e aí eu passo para vocês responderem. Pode ser? Bom dia. Eu sou o Diego, da assessoria do CGI, mas falo na minha capacidade inteiramente pessoal. Queria parabenizar o painel, porque foi muito legal ter todas as diferentes perspectivas. Entre outras coisas, a gente tem mais mulheres do que homens. A gente tem um painel em que a gente tem uma geógrafa, o que não é algo completamente usual para as coisas de governança da internet, a despeito de a gente ter 3 falas que são eminentemente jurídicas. Apesar de eu ser advogado, eu vou tentar entrar no meio desses 2 polos, assim, advocacia e geografia, com o meu background de política internacional. E depois eu vou fazer um jabá, porque o professor Flávio acabou de pedir para fazer um jabá, né? Que a gente vai ter uma sessão organizada pelo próprio CGI no IGF Global. Quem estiver lá pode ver presencialmente, quem não tiver pode acompanhar pela via remota, que trata de intervenções locais e impactos globais na internet, seja por uma perspectiva técnica, seja por uma perspectiva legislativa, jurídica, etc., etc. Acompanhe dia 18 de dezembro no IGF Global. Mas vejam, o grande esforço da comunidade política internacional é se organizar, né? E a história da humanidade foi esse constante esforço de organização da bagunça coletiva que a gente tem no plano internacional. As revoluções informacionais que a gente teve, elas causaram diversas confusões na coletividade. Então, a invenção da imprensa escrita levou a uma série de conflitos práticos, jurisdicionais, entre senhores feudais da Europa, daquele contexto, que desembocou na Guerra dos 30 Anos, a galera se matou durante algumas décadas, e a gente adotou uma solução idealista, chamada de Paz de Westfália, que estrutura o sistema internacional até hoje. Mas vejam, a invenção da mídia de massas acabou desembocando nas 2 guerras mundiais, a gente se matou aos milhões e a gente teve que adotar de novo uma solução idealista, que é o regime Liga das Nações, Nações Unidas, que organizaram multilateralmente as coisas no mundo, né? E agora a gente está presenciando esse conjunto de conflitos e pancadarias que os 2 Lucas, né, e a própria Carol trouxeram para a gente aqui. A minha dúvida é a seguinte: o que vocês do painel veem como o próximo conflito e a próxima pancadaria efetiva, sangrenta, violenta que está por vir? E o que vem depois disso em termos de organização idealista de para onde a gente vai? Né? Acho que vocês todos trouxeram todos os conflitos, todas as tensões, e o papel da gente aqui é provocar para a gente saber para onde a gente vai realisticamente falando e para onde vocês gostariam e acham que a gente vai idealisticamente falando também. Obrigado. Bom, obrigada pelas perguntas. Alguém quer começar a responder? Eita, tarefa difícil. Bom, Peter, em relação à validade do consentimento, isso é constantemente questionado. No próprio Brasil mesmo, no dia 0 a gente teve um painel onde eu e Luiz apresentamos um trabalho sobre eleição de foro, no qual a gente relativiza algumas questões de consentimento na aceitação desses termos de uso mesmo, a partir dos quais os usuários têm dificuldades técnicas, econômicas, jurídicas mesmo, de compreender todos esses temas, de negociar as cláusulas desses contratos, né, esses termos de uso que eles assinam online, naquele aceito e compreendo, né? Obviamente, nem todo mundo, ninguém lê e compreende todas aquelas questões. Então,
num controle a posteriori, é possível julgar inválidas algumas dessas cláusulas, aplicando, por exemplo, a teoria dos contratos, é algo que o próprio Zanata estava falando aqui ontem no painel sobre franquia de dados, é algo que foi largamente discutido também. O mercado de sentenças, um dos principais aspectos que a gente pode observar, ou aplicações dele, seriam a partir da eleição de foros por determinados provedores de aplicação, ou então algum agente que oferta serviços pela internet, no qual ele leva a sua jurisdição, ou então elege uma competência nesses contratos também, em legislações que são mais favoráveis a eles, ou então nos quais eles têm um poder de influência maior. Não estou falando aqui necessariamente compra efetiva de sentença, mas se a gente pensar num cenário mais apocalíptico, isso também seria possível. Isso já acontece. E é legítimo no exercício da advocacia, né? Se você pensar como o departamento jurídico de uma empresa como o Facebook, por exemplo, faz parte do exercício do modelo de negócio deles, pensar exatamente sobre os custos de transação, de onde manter os dados, de quais serviços ofertar em determinadas jurisdições, ou mesmo das possibilidades regulatórias. Muitos desses provedores de aplicação nem atuam na China, por causa da ingerência do país sobre não apenas a infraestrutura física, mas também na camada mais superior, né, da internet. Desculpa, Gabriel, eu não entendi essa pergunta, eu acho que ela é mais direcionada para os outros membros do painel. Diego, nossa, que pergunta difícil. Então, eu me considero um pouco idealista, assim. Eu acho que o caminho está na cooperação mesmo. Eu não acredito que uma atuação extensiva de extraterritorialidade das jurisdições seria positiva num cenário de longo prazo. Então, nesse sentido, eu me junto ao Internet and Jurisdiction, pensando nesse dilema do prisioneiro mesmo, achando que no médio e longo prazo a gente tem mais a ganhar envolvendo os diferentes agentes e tentando buscar soluções comuns para o conceito de dado pessoal, para MLATs ou outras formas de cooperação mais efetivas, e não necessariamente buscando impor a legislação ou o tipo de jurisdição que a gente quer exercer sobre qualquer relação online. Mas imagino que outros membros do painel podem discordar de mim. Bom, em relação a essa questão, a última que foi o Daniel. A questão do Diego, não estou vendo ele por aí. A questão realmente é difícil, mas o que eu penso é assim, se a gente for pensar os extremos, né, nesse debate, tem os catastróficos e os utópicos. Né? Assim, se for na linha catastrófica, a internet vai virar várias internets que não se comunicam entre si, né, vai haver uma fragmentação completa, e, enfim. Do ponto de vista utópico, não, vamos ter no outro extremo, né, vamos ter um grande tratado internacional, né, todos os estados vão se sentar, e não só os estados, mas todas as empresas, os atores vão se sentar numa mesa, vão conversar, vão fazer um tratado, uma convenção internacional, e tudo vai se resolver. Né. É claro que eu simplifiquei aqui, né, mas acho que o ponto aqui é que, certamente, eu acho que o futuro não está o futuro não é nem catastrófico, nem realmente não vai haver essa resolução. Acho que não adianta apostar inteiramente num tratado internacional, global, né, que isso também não é um problema só da internet, mas se a gente for olhar outras discussões também, sempre se pensou, né, no direito internacional, enfim, a própria discussão sobre direitos humanos, né, também está pautado por isso. E eu acho até que, por exemplo, né, em relação à fragmentação, tem um texto recente do Milton Miller, em que ele chama, o título é esse, né, a internet irá se fragmentar, e ele vai mostrando, né, no fundo o livro todo é desmistificando, né, essa questão da fragmentação,
mostrando que, na verdade, o risco, sob a ótica dele, é pequeno, né, porque isso não seria vantajoso para ninguém, né, mesmo estados autoritários eles dependem, de certa forma, de que a internet se conecte, embora, claro, que existam controles, né, mas existe a importância de se manter conectado com o resto do mundo, né. Então, tem esses pequenos, né, mais relevantes incentivos, né, que levam a algum grau de consenso, né, e algum grau de resolução, e impedem, eu acho, de chegar num ponto extremo em que não vai ser bom para ninguém, né. E provavelmente o que eu imagino é que vão existir pequenas soluções, né, assim, nos Estados Unidos está em discussão uma nova legislação, por exemplo, em relação aos dados, que vai modificar a legislação americana e, na prática, vai permitir que sejam firmados novos acordos entre os países e inclusive, legalizar essa entrega direta de dados. Claro que existe uma série de preocupações em relação à privacidade ou outros aspectos, mas eu imagino que esse é o cenário, né? Vão ter acordos pontuais e vamos ter que lidar realmente com essa coisa. Mas eu acho que o ponto é fugir um pouco desses extremos, né? Da visão catastrófica e da visão utópica, mas tentar procurar, né, do ponto de vista mais pragmático, quais são os possíveis acordos pontuais em relação a esses pontos. Bom, a gente está um pouco apressado com o tempo, então passo a palavra já para as meninas já fazerem as considerações finais, para a gente já poder terminar. Também. Vocês podem responder e já terminar. Então, passando rapidamente pelas perguntas, eu acho que o mercado de sentenças, aqui o Lucas explicou bastante bem, eu concordo. Falando um pouquinho sobre o consentimento, eu acho que, do ponto de vista empresarial, essa é uma dúvida nossa também, quer dizer, dentre os nossos termos de usos, que são bastante extensos, e eles precisam ser extensos porque há uma grande gama de assuntos a serem abordados, como que nós faríamos isso? Bastaria colocar a cláusula do consentimento em negrito e destacadas demais, ou nós teríamos que fazer um documento separado, um termo anexo a esses termos de uso, para regular especificamente a questão da transferência de dados. Quer dizer, são duas possibilidades que a gente vislumbra, mas a gente ainda não tem certeza sobre qual delas seria o melhor caminho, então eu convido vocês a me ajudarem a pensar aí sobre isso no intervalo. Com relação à pergunta do Gabriel, eu agradeço, é uma pergunta bem difícil, capciosa, bem difícil de ser respondida também. Eu não sei como o nosso legislador vai regular essa matéria. Eu acredito que deva haver, sim, um nível adequado de proteção. Agora, o grande problema é quem vai dar esse nível adequado de proteção ao Brasil, por exemplo, Portugal. As transferências de dados entre Brasil e Portugal, que é um país com o qual a gente guarda bastante relação desde o nosso período de colonização, eles não acham que nós temos um nível adequado de proteção para transferir dados de lá para cá e de cá para lá. Então, assim, quem vai dar esse nível adequado de proteção? Seria uma autoridade competente do Brasil, uma autoridade competente lá do país de destino, ou uma autoridade competente, digamos, no âmbito internacional, aqui me aproveitando um pouquinho da fala do Lucas. Tá? Com relação à pergunta do Diego, é outra pergunta bastante difícil de responder também. Eu acredito que o próximo entrave seria como que a gente iria, né, a partir do momento em que cada país tem esse desejo, essa ânsia de ter uma autoridade de proteção de dados própria para regular o nível de adequação, regular essa transferência de dados, todas essas autoridades competentes nacionais que teriam legitimidade, né, para regular em âmbito nacional, em determinado momento elas precisariam conversar em âmbito internacional também. E aí, como que isso aconteceria? Né? A gente sabe, aí, até aproveitando um pouquinho da experiência da OCDE, esses debates na década de 70 e 80 não foram muito fáceis, tanto que as guidelines aí, elas existem, mas elas ainda não refletem toda a discussão do âmbito, porque foi muito difícil chegar num consenso. Então, eu acredito que esse seja um ponto aí para a gente ficar atento nos próximos debates. Em relação ao comentário do Diego, vou pegar a brecha do jabá que você fez, das ações locais com impacto global, e vou utilizar a Saskia Sassen e o Joseph Nye. Né? Então, eles falam que a internet ela vem justamente complexificar essas relações políticas no sentido de permitir saltar escalas. Então, antigamente, a gente tinha aquela escala tradicional que partia do local, passava pelo nacional para chegar ao global. Então, a internet ela permite com que a gente não só salte escalas do local direto ao global, mas ela permite também que outros atores que, nesse mecanismo, nessa configuração westphaliana, não teriam tanta projeção.
não só estados com menor poder, mas indivíduos também. Então, nessa era da internet, o indivíduo pode promover uma ação que tem um impacto global. Contudo, eu trago também uma outra pesquisadora de geopolítica da internet, que é a Frédérique Douzé, e ela fala que, se na década de 80 e 90 os estados não estavam tão atentos à internet enquanto essa dimensão política, né, nos anos 2000, os estados eles passam a tratar do tema de ciberespaço enquanto termos de estratégia política, um território a conquistar, a colocar a sua bandeira. E a gente percebe que isso está sendo promovido não só no Brasil, mas em escala mundial. Então, a gente está, sem dúvida, nesse impasse entre poderes menores, mas também uma vontade, uma necessidade de projeção dos estados nacionais. Como isso vai resultar, no que isso vai resultar, a gente vai ter que sentar e conversar para tentar vislumbrar juntos. Bom, só para agradecer a presença, tanto aqui quanto remotamente, e rapidamente fazer um comentário de que a gente tem a ideia, o Lucas propôs de formar uma rede nacional de pesquisa, internet de jurisdição, então fica aqui aberto para quem quiser entrar em contato depois, com o Lucas, com o pessoal do IRIS de BH também. E, novamente, muito obrigada a todos os participantes e aos painelistas também.